Boa tarde, queridos companheiros, ou boa noite, consoante o local onde estejam. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Caminhos de Amor e Paz. E aqui nos encontramos hoje, que é um dia chuvoso de outono, para refletirmos sobre estas verdades maiores, sobre estas leis cósmicas e universais, e assim trazer luz à nossa consciência, trazer fortalecimento e fé para continuarmos a nossa caminhada, no fundo, trabalharmos em nós a cura de muitas situações que trazemos em nós do passado e termos aqui um roteiro, um alinhamento para a nossa caminhada nesta encarnação, neste momento, nesta vida. Assim convido a todos que assim o entendam para uma prece de alinhamento, de sintonização. Convido a todos para respirarem calma e profundamente, para assim acalmarmos a nossa mente e ficarmos em condições de melhor nos elevarmos até ao nosso amado Mestre Jesus, que nos espera de braços abertos para nos receber, sorrindo, luminoso, misericordioso. Amado Mestre Jesus, de luz, de paz, de bondade, aqui nos encontramos em Teu nome, para refletirmos sobre as verdades maiores que nos deste a conhecer, refletindo sobre o bem e a paz, o amor e a bondade, se faz urgente plantemos em nosso coração, se faz urgente acordarmos para as realidades de uma vida de luz, uma vida de misericórdia e uma vida de bondade que queremos ver em nós e que queremos ver ao nosso redor. Te pedimos neste dia por todos aqueles presentes e ausentes, neste e noutros locais, em matéria ou sem a matéria física, nos mundos etéreos, noutros planos, noutros planetas, noutros locais. Todos são bem-vindos a estas reflexões para connosco estudarem ou para nos ampararem com a sua sabedoria e a sua luz, dando-nos as intuições, fortalecendo-nos e ajudando-nos as compreensões. Amado Mestre Jesus, que possas abençoar a todos, aos benfeitores, aos anjos protetores, aos nossos irmãos dos vários locais da vida. E te pedimos que fiques conosco, hoje, agora e sempre. Pedimos ainda que fluidifiqueis as águas que cada um de nós tem, para que elas possam ter os fluidos, as bênçãos e os remédios que nós precisamos para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E fiquai connosco hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, hoje ao abrir o Evangelho ao acaso, e não há acaso, e nós já vamos ver depois com os comentários do nosso irmão Telmo, calhou no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 14. Quem tiver a edição Verdade e Luz está na página 231. É uma comunicação que foi dada em Havre, em 1862, por Elisabeth de França. E diz o seguinte: caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos. Está na página 231. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da doutrina deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos,
como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, oh, não julgueis, meus amigos, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda. E tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos de Deus de pureza? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescentais a ela. Não, não. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Ainda vos digo que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei do Cristo, que será o freio e a esperança, e conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezareis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis, àqueles de quem vos falo, o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza o lamentaria, iria considerá-lo como um doente, bem infeliz, e lhe estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis rezar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode chegar ao seu coração, se fizerdes as vossas orações com fé. Ele é vosso próximo tanto quanto o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e rogai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Queridos companheiros, esta leitura é maravilhosa e eu não me atrevo a um único comentário. Vou assim dar as boas-vindas ao nosso irmão Telmo, que vai fazer o complemento do livro Fonte Viva. Boa noite, Telmo, bem-vindo. Olá, boa noite, Maria João. Então vamos começar com uma boa noite geral para todos os companheiros de caminhada do Ideal Espírita. É com muita alegria que aqui nos encontramos reunidos para a reflexão sobre mais uma lição do livro Doutrina, do livro Fonte Viva, e aprendermos as maravilhas da doutrina espírita. Nos dá.
Emmanuel não é muito fácil de compreender. Tem um sentido muito próprio de comentar os versículos do Evangelho e, neste caso concreto, sobre as relações humanas. Residimos num planeta de provas e expiações. Para superarmos as dificuldades que nos apresentam e melhorarmos tendo em vista a nossa evolução. Permita-me fazer uma pergunta. Qual é a melhor obra da nossa vida? Será a nossa história? Termos família, filhos, património, negócios? Tudo isso passa. O que construímos interiormente em nós durante a nossa vida permanece. Esta é, assim, a maior obra que temos e bastante difícil de a construirmos, devido aos apelos de várias ordens. Sabemos como é difícil escolhermos entre o bem e o mal, e isso não é suficiente. Vamos limando os nossos defeitos paulatinamente para nos tornarmos melhores. Através desse ensinamento, Paulo e Manuel alerta-nos para sermos indulgentes para com o próximo, a começar por nós mesmos, não sendo agressivos, sem nos perturbarmos, sermos acolhedores, pacientes, sem acusarmos nem julgarmos ninguém, conscientes que também tivemos e temos erros. Aprendamos com Jesus com relação à mulher adúltera. Amigos, vamos ser caridosos, indulgentes, misericordiosos e bondosos. Amigos, amigas, agradecemos a Deus nosso Pai amoroso e a Jesus amado Mestre, à espiritualidade do nosso grupo, Caminhos, Amor e Paz, que continuem a ajudar-nos nesta caminhada, para que erremos menos e acertemos sempre cada vez mais. Muita paz. Portanto, se me permitir, agora vamos então para... Permita-me só fazer aqui um comentário. Diga à vontade. Diga. São importantes da nossa prece. Teve a comentar o Telmo o capítulo 37 na obra regenerativa do livro Fonte Viva, não é? Sim, é isso, eu esqueci-me de dizer. Não faz Obrigado, mal. grato pela retificação. Foi lápis meu, esqueci-me de dizer. Não faz mal, não faz mal. Avance então, amigo, para a nossa prece, por favor. Obrigada. Ok. Então, vamos então fechar os olhos do corpo e abrir os nossos olhos do espírito e levar-nos o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao nosso Mestre incondicional, de todas as horas, rogando proteção para cada um de nós e para todos os nossos familiares, para os nossos amigos e para todos os nossos irmãos que ainda não se encontram, que se encontram afastados do nosso amoroso Pai, que eles possam sentir através da natureza, da amizade, o valor da vida e que vejam em nós exemplos para eles através das nossas atitudes e comportamentos. Com o nosso coração cheio de alegria, pedimos-te, Jesus, que nos abençoes, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E que assim seja. Bem-aja, querido amigo Telmo. É de facto uma lição maravilhosa, tanto a de Emmanuel como a do Evangelho. Não é uma tarefa fácil, como eles nos dizem, não é? Não é uma tarefa fácil, não é fácil. Amarmos aqueles que nos ofendem, que amarmos aqueles que ainda não conhecem, como nos diz o Evangelho, que ainda não conhecem Deus, que ainda não conhecem Jesus. Mas de facto, nós que já vamos conhecendo alguma coisa e que dedicamos parte do nosso dia a aprender mais, não é? E a ler mais, de facto temos uma responsabilidade maior e conseguimos perceber em nós que é tão difícil nós quebrarmos paradigmas e sermos mais bondosos, principalmente com aqueles que estão aqui para nos ensinar estas lições da bondade, estas lições da aceitação, da não discriminação, não é? E não é de todo fácil. E eu achei muito curioso que hoje, no Dia Mundial da Saúde Mental,
tenha calhado exatamente estas duas lições maravilhosas, porque muito do desequilíbrio mental deve-se à nossa rigidez para compreendermos o mundo em que estamos e a nós mesmos, por um lado, e à rigidez dos outros para aceitarem as diferenças dos seus irmãos de caminho, ou seja, deve-se à falta de compreensão e de bondade, não é? É verdade. De bondade. E achei muito, muito, muito interessante os comentários do Telmo. Revi-me neles e bem acha por esse Eu é que maravilhoso agradeço. trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade que me dá. Obrigada, Agradeço. obrigada. Então vá, nós vamos para o nosso encerramento. Nós hoje voltamos a postar, porque é o dia, de facto, mundial da saúde mental, indicado pela OMS. Reiniciamos ou voltamos a republicar mais corretamente, um ciclo de estudos que já fizemos em 2021, que foi o ciclo da saúde mental. E assim todos os dias vamos postando um estudo para rever, para refletir, para nos relembrar neste mundo agitado, às vezes coisas tão simples que nesse livro O Servidor da Saúde estão tão bem explícitas. E assim ficam todos convidados para mais umas reflexões, não é? Agora diárias, são 10 estudos, não é? São um ciclo Há tem mais temas. mais temas para irmos Exato. lembrando, e assim que terminar vamos, e isto a par do nosso estudo do livro dos médiuns de sexta-feira, vamos entrar sexta-feira com a segunda parte do livro dos médiuns, onde são expostas as partes mais práticas, com exemplos de situações mediúnicas, e assim que terminarmos o ciclo que agora republicamos da saúde mental, vamos começar com o ciclo que fizemos também sobre a obsessão e que nos vai de alguma maneira completar aqui o estudo do livro dos médiuns. Mas antes disso, temos quarta-feira as reflexões no lugar, não é? É verdade. Eu estava a ver que se ia esquecer, mas não. Quarta-feira, Sim. Sheila e os seus comentários. Exatamente, que é maravilhosa. E assim, queridos companheiros, as novidades que entretanto vão havendo para este mês de outubro, nós vamos postando, porque ainda temos aí algumas situações pendentes. Já podemos confirmar no dia 29 o Dr. Edson Sequeira nos vai brindar com uma palestra, que é um sábado, último sábado de outubro, às 18 horas. Mas até lá ainda vamos ter com certeza mais novidades e vamos nos atualizando à medida que as coisas vão surgindo. Uma boa noite para todos, não é? Uma noite abençoada para todos e até, Telmo. Também, uma noite abençoada para si, tudo de bom, Obrigada. tudo tranquilo, aí paz na sua casa e na casa de todos. Muito obrigada. Então vá, Okay. até quarta-feira às 9 horas. Uma noite até abençoada quarta para todos. Às 21, se não o Às pessoal 21, senão vem tudo. Se não o pessoal levanta cedo, põe despertador. Estou a brincar. Uma noite boa. Adeus até Boa quarta-feira. Boa noite até a a todos. próxima semana. Obrigado. Boa noite. Okay. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.